Bom, pessoal, a gente vai trabalhar hoje com uma continuação do que a gente viu na última aula, né? A gente teve uma semana aí onde teve a AP, e antes dela a gente estava trabalhando com o raciocínio das frações. Então, naquela aula eu comecei a falar sobre as partes da fração, sobre algumas características das frações, e hoje eu vou começar a trabalhar com as operações, ok? Nessa aula aqui a gente vai falar da adição e da subtração. Bom, vamos só relembrar aqui o que a gente já trabalhou. É coisa tranquila, coisa fácil aqui para a gente poder entender. Bom, o que são as frações? Só para a gente poder começar. As frações, elas são partes de alguma coisa. Tá? Essa coisa, ela pode ser um objeto, né? Então eu tenho um objeto e aí eu estou contando uma parte daquele objeto, uma fração daquele objeto, ou ela pode ser um número. Então eu tenho uma quantia em dinheiro, eu tenho uma certa quantidade de objetos, né? Eu tenho um número, e aí eu consigo também pegar uma fração desse número. Ela sempre é montada seguindo essa regra, seguindo essa estrutura. Então eu tenho sempre o numerador na parte de cima e no denominador na parte de baixo. Então a gente sempre vai ter dois números aqui, e esses dois números vão ter, claro, uma relação com o que a gente vai ver hoje, uma relação com a adição e a subtração. O jeito das duas continhas que a gente vai trabalhar, eles são bem parecidos. Na verdade, o raciocínio da adição e da subtração é o mesmo, né? A conta, claro que muda, né? A adição ela soma, a subtração ela vai tirar o número, ela vai diminuir o número, mas a forma de montar ela, de desenvolver, vai ser a mesma. Por isso que a gente vai ver elas juntas, tá? Então vamos começar com a forma de trabalhar. Eu vou conseguir trabalhar com essas frações de duas formas. A primeira é com os denominadores iguais, né? O denominador, o número que está embaixo, ele pode ser igual. Eu posso perceber que nas frações que eu estou usando, o número vai ser o mesmo. E aí o que eu tenho que fazer, né, para a conta avançar? Eu tenho que repetir os denominadores. Então, né, nós repetimos os denominadores e nós calculamos os numeradores. Isso quer dizer o quê? Né? Para simplificar aqui o nosso raciocínio. O número que está embaixo, o denominador, ele se repete. O número que está em cima, o numerador, ele vai ser calculado. Então, se for uma adição, a gente vai calcular o numerador. Se for uma subtração, também a gente vai calcular no numerador, tá? E ó, detalhe, isso é quando os denominadores são iguais. A gente vai ver exemplos já já para poder entender melhor. O outro tipo de conta que pode acontecer é quando o denominador é diferente. Então, quando isso acontece, a gente tem um outro processo. O raciocínio no final é para ficar do mesmo jeito, desse que eu acabei de explicar, só que antes de ficar assim, eu preciso passar pelo MMC, o mínimo múltiplo comum. Isso aqui é um raciocínio que lá do sexto ano também já é aprendido, já é explicado, o MMC, a gente vai rever ele aqui rapidinho. E para que eu vou fazer isso? Para adaptar as frações. Então eu vou pegar aquele denominador que é diferente, vou usar o MMC e com isso ele vai ficar um denominador igual. Eu vou conseguir igualar o denominador e aí beleza, aí eu uso essa regrinha que eu expliquei aqui no começo. Então vamos ver um raciocínio quando os denominadores são iguais, né? O que acontece quando eles são iguais? Coloquei essa continha, olha lá, 3 sétimos mais 2 sétimos. O que eu estou percebendo? Ó, aqui embaixo eu tenho denominadores iguais, ok? Coloquei essa outra continha também, ó, 6 nonos menos 4 nonos. Ó, aqui é uma adição para você ver o modelo da adição e aqui é uma subtração para você ver como funciona na subtração. Aqui também tem o denominador igual está acontecendo nessa primeira aqui, nessa adição aqui. E o que a gente faz? Né? A gente, como eu comentei, a gente vai repetir os denominadores. Então, o número que está embaixo, 7, que é nessa adição, e aqui o 9, eles vão se repetir. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Na primeira continha, né, que é uma adição, o 3 mais 2 vão ficar juntos na parte de cima. E é aqui que a conta vai acontecer. E o denominador embaixo ele fica um só, porque o 7 é o mesmo, né? Então estou repetindo ele para poder fazer a conta. A mesma coisa está acontecendo aqui nessa subtração, né? Então estou caminhando com as duas continhas para você poder ver que na adição e na subtração ela segue o mesmo princípio. Tá? A conta que eu vou fazer, claro, a conta é diferente, mas a forma de montar a fração é a mesma forma. Tá? Então a gente repetiu o 7 nessa parte, nessa outra continha o 9, que estava igual, certo? A gente repetiu, e o 6 menos 4 ficou lá em cima, do mesmo jeito que o 3 mais 2
ficou aqui em cima, eles estão no numerador, né? O numerador é onde a conta vai acontecer. E é isso que a gente vai poder ver agora. Eu vou calcular os numeradores. E aí os numeradores vão se juntar. Por exemplo, aqui 3 mais 2, eu vou ter o 5, né? Como embaixo já é 7, então eu tenho 5 sétimos. E no número de baixo, eu tenho 6 menos 4, então 6 menos 4 fica 2. Então eu tenho 2 nonos, tá? Então, ó, só para você poder entender, então eu vou repetir o denominador. Então na parte de baixo 7, ele vai continuar o tempo todo durante a continha. E em cima eu fiz a adição. A mesma coisa aconteceu aqui, né? Olha lá, o 9 se repetiu o tempo todo. E o 6 menos 4, eles ficaram aqui para fazer a conta e virar 2, certo? Então, 5 sétimos e aqui 2 nonos é o fechamento dessas contas. Agora eu vou colocar um exemplo, como a gente faz quando o denominador é diferente, né? O que eu vou explicar aqui vai ficar mais focado na parte de MMC, para você relembrar como o MMC funciona, tá? Porque a conta mesmo é igual essa que eu acabei de explicar, tá legal? Então vamos lá. Claro, né, como eu falei, a gente vai usar o MMC, ele é o mínimo múltiplo comum, e eu coloquei essa conta aqui, ó, 3 quartos mais 2 quintos, para servir de modelo, para você entender. Aqui você já percebe, ó, o denominador diferente é o que? São os dois números aqui embaixo que são diferentes. Ó. De um lado eu tenho 4 e do outro eu tenho o 5. Né? Então, aqui 3 quartos, o denominador é 4, 2 quintos, o denominador é 5. Então, eles são diferentes. O que eu tenho que fazer para minha continha avançar? Bom, primeiro eu vou separar os denominadores para fazer o MMC, tá? Então, a MMC usa só os denominadores, só os números que estavam aqui embaixo, e eu vou puxar aqui uma linha para a gente poder fazer MMC, que é o quê? Você dividir o seu número pelas tabuadas onde ele aparece. Então, eu vou olhar no 4, eu vou olhar no 5, eu vou tentar ou ver qual tabuada que ele aparece e vou colocar ali o resultado. Então, por exemplo, eu sei que o 4 aparece na tabuada do 2. Então eu vou colocar aqui o 2 e vou fazer 4 dividido por 2. O 5 não está na tabuada do 2. Então o 5 ele não vai fazer nada no momento, tá? Ele vai só se repetir. Eu vou fazer a divisão, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Ó, percebe que apareceu 2 aqui embaixo. O 5 não mexeu, o 5 continua do mesmo jeito. E ainda aqui, ó, o 2 eu sei que ele aparece na tabuada dele mesmo, né? Aparece na tabuada do 2. Então eu vou conseguir dividir de novo, tá? Se eu pegar aqui e fizer 2 dividido por 2, vai dar 1. Como eu já sei que o 5 não aparece na tabuada do 2, o 5 se repete. Ó, cheguei no número 1 nessa primeira parte, né? Quer dizer que aqui acabou essa parte do MMC, acabou a continha com o número 4. Mas ainda tem o número 5, tá? O número 5, ele aparece na tabuada do 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 5 e vou fazer a divisão. Ó. 5 dividido por 5 vai virar 1. O outro já era o número 1. Então, a gente finalizou aqui, tá? Ah, mas e se o número aqui fosse um número que também tivesse na tabuada do 2? Sei lá, 4 e 6. Aí você conseguir dividir todo mundo ao mesmo tempo, né? O 4 ia dividir, igual a gente fez. E o número que está aqui, vamos supor que seja, sei lá, o número 6, também ia dividir normalmente por 2, tá? E aí você ia ter outro número aqui embaixo. Quando o número divide, né, quando você percebe que dá para dividir, você divide. Quando você percebe que não dá para dividir, que foi o caso do 5, você só repete até chegar a hora dele, tá? Então aqui eu fiz, ó, já chegou tudo no número 1, e aqui a gente vai fazer uma multiplicação. Então todos os números que eu coloquei aqui do lado, eu vou multiplicar. Então tenho 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 5, que vai dar 20. O que é o 20? Vamos só entender. O 20 ele é o MMC, é o mínimo múltiplo comum, é o menor número que existe tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 5. Tá? E o que esse MMC vai ser para mim? Ele vai ser agora o nosso denominador. Então, o denominador era diferente, era 4 de um lado e 5 do outro, e o MMC está aqui para poder fazer tudo isso ficar igual. Então agora não tem mais 4, não tem mais 5. Eu mexi na minha fração e fiz ela virar 20, tá? E o que eu vou fazer agora? Mexer na parte de baixo, né, no denominador. Eu não posso repetir em cima, né, porque aí vai ficar desigual. Como é que eu mexo de um lado e não vou mexer do outro? Então eu vou precisar também fazer uma mudança para poder corrigir
o meu numerador, né? Como que essa mudança acontece? Eu vou fazer um processo que tem duas partes, tá? A primeira parte é dividir o MMC que eu encontrei pelo denominador que tinha na fração. Então, ó, estou fazendo aqui 20 dividido por 4, certo? Dá para dividir, só pensar na tabuada, 20 dividido por 4 vira 5. E o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então eu vou dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Depois disso, o resultado que sair daqui vai entrar para ser o novo numerador. Tá legal? Então a gente divide embaixo e multiplica em cima. Okay? Então 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 virou 15. Então olha lá, eu tenho 15 aparecendo aqui. Eu já coloquei o sinal de mais, né, que é o sinal da nossa conta, para poder já ir para o próximo número, que é o mesmo processo. Tá? Então, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 vira 8. Então, aqui eu tenho o 8 para poder fechar o meu numerador. E agora eu só preciso fazer a minha soma. Né? Já corrigi o denominador embaixo, já corrigi o numerador em cima, e agora a conta aqui é igual à continha que eu tinha explicado antes. É só somar, olha lá, 23, 20 avos, e aí fechou. Aí a gente tem a nossa fração, a nossa adição feita, mesmo que o denominador seja diferente, ela chega no resultado através do MMC. Tá? Se fosse uma subtração, era só fazer 15 menos 8, né? Só no final que mudaria a continha. Então o que a gente tem que ver é que o MMC ele serve para você corrigir a sua fração. Ele é um adaptador. Né? Imagina que você tem um tipo aqui de objeto, você tem outro tipo de objeto, eles não estão se encaixando, não está dando para conversar um com o outro, e o MMC ele vai adaptar a nossa fração e vai fazer uma fração conseguir se encaixar com a outra, conseguir fazer a conta uma com a outra, beleza? E o processo aqui para finalizar, como já disse, divide embaixo, pega o resultado, multiplica em cima, e aí você consegue ajeitar aqui, corrigir o nosso numerador, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de adição e subtração, beleza? Na próxima aula a gente vai ver outras operações.